Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos começando mais uma aula do nosso caderno Aprender Sempre do volume 1, da sequência didática número 2. As aulas são as aulas número 5 e 6. O que essas aulas vão tratar? Elas vão tratar da representação geométrica, ou seja, da parte gráfica do sistema linear. Esse sistema linear é um sistema de primeiro grau, né? E a gente vai colocar esse gráfico no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano mesmo? É o lugar, né, o espaço onde você consegue dispor, né, dos eixos x e y para fazer as representações de pontos, de figuras planas, de gráficos lineares, entre outras coisas. Então, quando você tem aí o nosso objetivo da aula, né, o objetivo vai ser o quê? Vai ser representar esse sistema, né, de duas equações no plano cartesiano. A gente vai também identificar algumas relações entre os coeficientes que tem essa forma, da equação que tem esse formato, né, que é o y é igual a vezes x mais b. Lembrando que o a e o b são coeficientes numéricos, né, e o x e o y são os valores que a gente vai dar para os pontos, né, para a gente determinar a nossa reta no plano cartesiano. Aqui embaixo diz assim, ó, dizemos que uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas, quando escrita no formato, né, ax mais by igual a c, onde o a, o b e o c são coeficientes numéricos, de modo que os coeficientes a e b são diferentes de zero. Então, o que ele diz sobre essa formulazinha aqui? Ó? Essa formulazinha, ela sempre vai representar uma reta no plano cartesiano. É onde o a, o b e o c vão ser números, e o x e o y vão ser os valores das coordenadas dos pontos do plano. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um exemplo de sistema linear. Esse exemplo de sistema linear, ele diz o seguinte, olha lá. Você tem duas equações, equação número 1 e equação número 2. Essas duas equações, elas formam, né, juntas um sistema de equação do primeiro grau. E aí, o que a gente faz aqui, ó, com essas duas equações? A gente vai dar valores para as variáveis ali, né, o x e o y. Dando valor para x e dando valor para y, você encontra pontos no plano cartesiano. E esses pontos, são necessários dois pontos para você construir uma reta. Desde que você tenha dois pontos, é só unir esses dois pontos e você faz a construção da reta no plano cartesiano. Tudo bem? Então, repara o que ele fez aqui, ó, na sua apostila, né? Ele está mostrando que o valor do x foi trocado por 2 nessa primeira equação, ó, na equação x mais y igual a 5. Então, aonde tinha x, foi colocado o valor número 2, certo? Repara aqui comigo, então, ó. Então, o 2 é positivo quando ele trocar de lado, trocou o lado da igualdade, troca o sinal. Lembra disso, hein? Então, aqui você ficou com 3y é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, então ficamos com 3y igual a 3. Repare que o 3 está multiplicando. Logo, quando você faz a multiplicação, né, a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, você encontrou o valor y igual a 1. Ou seja, o primeiro ponto, que é o ponto que você chamou de ponto A, tá aqui, ó, ponto A, é o ponto quando x vale 2, y vale 1, certo? Da mesma forma, se a gente atribuir um outro valor para x, ou seja, você escolher um outro valor qualquer e você der para x, você vai encontrar um outro ponto. E esse ponto vai ser uma outra letra, né? Você vai chamar ele de ponto B. Então, nesse caso, a gente está substituindo o x agora por menos 1. Então, a gente está usando aquela mesma primeira equação, no lugar do x, você está trocando por menos 1. Repara aqui, então, que o menos 1 troca o lado da igualdade, trocou o sinal. E aí ficamos com 3y igual a 5 mais 1, 3y igual a 6. O 3, lembra que está multiplicando. Quando você multiplica, o que você faz? O inverso de multiplicar, divide, né? Então, o 3 passa dividindo, logo o y é igual a 2. Então, você encontrou um ponto B. Quando o x é menos 1, o y vale
2. Então, com esses dois pontos, pontos A e ponto B, já conseguimos traçar o nosso gráfico que representa a primeira equação, ou seja, essa equação número 1, essa equação número 1 é a equação que a gente vai usar os pontos A e B, certo? E vai construir ela no plano cartesiano. Vamos ver isso na próxima tela. Olha lá. Então, os pontos 2, 1, aqui, ó, repare que na apostila de vocês está trocado, certo? 2, 1 é o ponto A, menos 1, 2 é o ponto B, certo? Anda 2 para frente e sobe 1, ou seja, 2 para frente e sobe 1. X, Y, lembra que X é vertical, desculpa, X é horizontal, Y é vertical, certo? Então, deitado X, em pé Y, né? 2 para X, 1 para Y. Mesma coisa aqui para o ponto B. Então, andou para trás, ó. 1 para trás, porque é negativo, então vai para a esquerda, certo? Do zero, ó, menos 1. E sobe 2, sobe 2. Ou seja, menos 1 para X e 2 para Y. Beleza? Depois ele traçou a reta usando esses dois pontos. Ou seja, a equação número 1 já está com a reta desenhada aqui no plano. Tudo bem? Vamos ver então agora que a gente tem um segundo ponto, né, na segunda equação, que ele tem o mesmo valor de um dos pontos da primeira equação. Ou seja, quando você pega, por exemplo, o valor que foi dado aqui, ó, x igual a 2 e y igual a menos 1, né, você vai encontrar um ponto idêntico na mesma reta aqui, ó, na equação 2, certo? Aqui é y, tá, gente? Y igual a 2 e x igual a menos 1, né? Então, quando você vai para trás aqui, ó, x igual a menos 1, y igual a 2, você encontra a mesma coisa na segunda equação. Vamos fazer essa segunda equação para mostrar aqui que essa segunda equação realmente passa naquele ponto, né? Então, você tem 2x menos 3y é igual a menos 8. No lugar do x, você está colocando o valor menos 1. Então, ficaria 2 vezes menos 1 menos 3y é igual a menos 8, certo? 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 3y é igual a menos 8. O 2 está negativo, quando troca de lado, eu troco o sinal. Então, ficaria assim, ó, menos 8 com mais 2. Se eu devo 8, pago 2, eu ainda fico devendo 6. Então, ficamos dessa forma. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, você vai encontrar 6 dividido por 3, 2. E o sinal, né? Lembra que quando você tem negativo dos dois lados, você pode já trocar o sinal dos dois lados. Então, o y vale 2, certo? Então, quando o x é menos 1, y vale 2, que é exatamente esse ponto A aqui, ó, na segunda equação. E esse ponto A, repare que ele também pertencia ao gráfico da equação número 1. Ou seja, quando você olha para um sistema, você encontrou um ponto de encontro entre as duas retas, ou seja, entre as duas equações, esse ponto vai ser a solução do seu sistema. O que isso significa? Significa que o valor do x é 1 e o valor do y é 2. E esses valores, x igual a 1 e y igual a 2, resolvem esse sistema. Ou seja, funciona para as duas equações. Se você trocar o x por 1 e o y por 2, esse valor tem que dar 5. Se você trocar o x por 1 e o y por 2, esse valor tem que dar menos 8, certo? E ele funciona para as duas equações. Logo, a gente sabe que toda vez que você for analisar um sistema através das retas, através da parte gráfica das equações das retas no plano, você vai identificar o lugar onde está o ponto de encontro dessas duas retas. O ponto de encontro delas representa a solução do sistema, certo? Então, a solução do sistema é o ponto de encontro
das retas. Ok? Toda vez, então, que você estiver fazendo uma avaliação, cair uma questão gráfica, você olha onde está o ponto de encontro. Esse ponto é a solução do sistema linear, se o assunto for sistema linear, é claro, né? Seguimos. Então, agora a gente vai fazer juntos, né, alguns exercícios para treinar essa ideia de retas no plano cartesiano, de análise de retas, certo? Então, repara aí, ó. No plano cartesiano abaixo, encontra essa representação geométrica do sistema de equações, que é esse daí, 2x mais 3y igual a 4 e menos 5x menos 2y é igual a 1. E aí vem a pergunta, nesse plano, o par ordenado x, y, ou seja, ele está pedindo um ponto. Ó. Quando fala par ordenado aqui, ele quer saber qual é o ponto, que é a solução desse sistema. Certo? Então, você tem vários pontos aqui. Mas como eu falei na tela anterior, quando você tem um ponto cuja representação está nas duas retas, ou seja, em comum com as duas retas, um ponto de encontro, esse ponto sempre é a solução do sistema. Certo? Então, olha só, uma questão que é muito fácil se você entende o conceito das retas no plano cartesiano, do que representa cada ponto, né? Então, o ponto de encontro é sempre a solução. Logo, o item B seria a nossa solução dessa questão aqui, né? Que é o ponto C, é o ponto de encontro, ou seja, a solução desse sistema. Beleza? Vamos ver agora algumas construções que nós vamos fazer juntos, dando valores para x e para y para construir as retas no plano cartesiano, certo? Então vamos lá. Para x e para y dá 7, eu tenho várias possibilidades de valores aqui, né? Mas eu vou colocar valores que estão aqui dentro dessa faixa que está contemplada na imagem aqui do plano cartesiano, certo? Então, por exemplo, se o x vale 2, o y tem que valer 5. Por que eu sei disso? Porque 2 mais 5 tem que dar 7, né? Então, vamos chamar essa daqui de equação número 1. E essa, na equação número 1, eu estou fazendo, então, ó, se o x vale 2, o y só pode valer 5, certo? Porque daí a gente encontra 2 mais 5 dando o valor 7, que a equação mandou. Então, o primeiro ponto vai ser 2 para x e 5 para y. 2 para x está aqui, 5 para y está lá em cima, no 5. Então, o ponto de encontro do 2 para x, 5 para y, é onde eu vou marcar o meu ponto da reta, certo? Vamos supor que eu tenha também x igual a 5, né? Se o x fosse 5, o y teria que ser o contrário, né? O y teria que ter 2, né? Então, se o x vale 5, o y tem que valer 2 para ter 7 na equação. Então, um outro ponto possível é 5 para x, 2 para y. Então, tá aqui, ó, 5 para x, 2 para y. E aí, eu vou fazer o ponto de encontro, né, 5, 2, certo? Então, tá aqui o nosso ponto de encontro, 5, 2. Agora que a gente já tem os dois pontos da reta, o que você vai perceber? Você vai unir, né? Você vai unir esses dois pontos, né? E esses dois pontos passam por essa equação número 1. Então, essa vai ser a representação da reta da equação número 1, que é x mais y é igual a 7. Ok? Agora, a gente vai pensar na equação número 2. Na equação número 2, fazer desse lado aqui, certo? Equação 2. Então, na equação 2, você tem 2x menos y igual a menos 1, certo? Então, vamos dar valores agora para x, para tentar encontrar o nosso sistema aqui, né? O ponto de encontro. Então, vou usar esse mesmo ponto aqui, ó, 2, 5, certo? Para 2 aqui, x valendo 2, olha só o que acontece.
2 vezes x menos y é igual a menos 1. Então, no lugar do x, eu estou trocando pelo valor 2, que eu estou tentando usar esse mesmo ponto, certo? E aí vai ficar assim, olha só. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos y é igual a menos 1. O 4 está positivo, quando troca de lado, troca de sinal, então vai ficar negativo. E aí fica menos 1 menos 4. Se eu devo 1 e devo 4, no total eu vou dever 5. Então vai ficar y igual a menos 5. Só que os dois estão negativos, eu posso trocar o sinal dos dois ao mesmo tempo, multiplicando a equação inteira por menos 1. Logo, você tem y igual a 5. Ou seja, quando o x é 2, o y é 5. Esse ponto significa que esse ponto aqui, ele está nas duas equações ao mesmo tempo. Certo? Tudo bem? Então, esse ponto vai ser o ponto de encontro aqui das duas equações, da equação 1 e da equação 2. Agora, vamos ver um outro valor que a gente pode colocar aqui para x, para determinar um segundo ponto para a gente construir a reta da equação 2, certo? Então, vamos supor que seja x igual a 1, por exemplo, certo? Quando você faz, ó, duas vezes, vou pôr mais para cá, 2 vezes x menos y igual a menos 1, e no lugar do x eu estou trocando por 1, 2 vezes 1 dá 2, certo? O 2 passa para o outro lado, negativo, então vai ficar menos 1 com menos 2. E menos 1 com menos 2 dá menos 3, certo? Trocando o sinal de tudo, vai ficar y é igual a 3. Ou seja, quando o x vale 1, o y vale 3. Então, o outro ponto que a gente tem é x valendo 1, y vale 3, certo? Vamos marcar esse ponto aqui, ó. Quando o x vale 1, está nessa reta, y vale 3, está aqui. Repare, então, que esse ponto que a gente encontrou... Deixa eu voltar, desculpa. Esse ponto que a gente encontrou, ele vai unir aqui, ó, formando a reta da segunda equação. Então, ele vai passar por aqui, olha só. Quando você tem, então, essa reta, repare que você tem a reta da equação 1 aqui em cima, a reta da equação 2 aqui embaixo, e o ponto de encontro dessas retas, certo? Esse ponto representa a solução do sistema linear. Então, quer dizer que, para resolver esse problema, né, os valores possíveis são x valendo 2 e y valendo 5. Ok? Então, qual que é a solução do sistema? A solução é o ponto 2 para x, 5 para y. E as retas representam graficamente esse sistema linear. Beleza? Vamos fazer agora o item B. No item B, você tem x mais 2y é igual a 5 e 2x mais y é igual a menos 2, certo? Vamos colocar, então, valores para x e para y de forma que a gente encontre o número 5, certo? Repara aqui comigo, ó. Se eu colocar que o x vale 1 e o y vale 2, o que vai acontecer? 1 mais 2 vezes 2 dá 4. 1 mais 4 dá 5. Então, um ponto possível para essa primeira equação é 1 para x e 2 para y, certo? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, quando x vale 1, para a primeira equação, né? Equação 1. Quando x vale 1, o y vale 2, ou seja, o ponto que a gente monta é 1, 2, certo? Agora, vamos dar outros valores aqui. Vamos pensar, por exemplo, quando o y vale 1. O que acontece quando o y vale 1? Agora eu estou trocando, tá? O y valendo 1 vai ficar como? 2 vezes 1 dá 2. Para chegar no 5, falta 3. Então, o ponto que a gente quer é 3 para x e 1
para y, certo? Então, quando o x vale 3, o y precisa valer 1. Então, o segundo ponto que a gente construiu foi 3, 1. Repara comigo que com 2 pontos a gente já consegue construir a reta. Então, vamos marcar esses 2 pontos. 1 para x e 2 para y, está aqui, ó. 1 para x e 2 para y. E a gente marca o ponto no ponto de encontro. Segundo ponto, 3 para x e 1 para y. 3 para x e 1 para y. Então, a gente vai marcar no ponto de encontro o segundo ponto dessa reta. Repara que essa reta, então, ela está passando por aqui, ó. Está marcando esses 2 pontos, passando por aqui. Certo? Então, essa reta, essa equação aqui, é a equação número 1. Certo? Agora, nós vamos pensar nos pontos da equação número 2. Então, vou colocar desse lado aqui, ó, equação 2. Repara aqui comigo, para dar menos 2 agora, hein, tem que dar um número negativo. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente quer, por exemplo, se eu colocar o valor 0 para x, o y vai valer menos 2, certo? Então, eu vou partir desse ponto, ó, 0 para x, y vale menos 2. Então, esse é o primeiro ponto dessa reta, ok? Agora, eu vou fazer um outro ponto, colocando um outro valor para x. Então, vamos pensar aqui que o x pudesse ser o valor 4, talvez. 2 vezes 4 dá 8. Tem que ser negativo, perdão. Vamos colocar um ponto negativo, então. Vou colocar menos 2, por exemplo, no lugar do x, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, na equação 2... 2 vezes menos 2 mais y é igual a menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais y é igual a menos 2. Então, o 4 vai passar para lá positivo e a gente vai ter 4 menos 2. E aí ficamos com y igual a 2. Ou seja, quando o x vale menos 2, o y vale 2. Então, o ponto vai ser menos 2 para x, 2 para y. Menos 2 para x está aqui atrás. 2 para... Opa, perdão. Menos 2 para x está aqui atrás. 2 para y está aqui em cima. Certo? Esse é um ponto. Agora vamos ver outros valores. Segundo valor para x, que a gente vai colocar aqui, vamos pensar aqui num valor que a gente consiga fazer o cruzamento da reta. Eu tinha colocado 0, né? 2 vezes 0 dá 0, y é igual a menos 2. 0 para x, menos 2 para y. Se eu colocar menos 3, por exemplo, menos 3 para x, vai dar menos 6. Vamos tentar? Vamos colocar menos 3. 2 vezes menos 3 mais y é igual a menos 2. Então, ficaríamos com menos 6 mais y é igual a menos 2. O 6 passa de lado e ele troca o sinal, ou seja, ficamos com 6 menos 2. E 6 menos 2 dá 4. Então, o ponto que a gente encontrou foi quando o x vale menos 3, o y vale 4. Então, vamos ver aqui, ó, x valendo menos 3, x valendo menos 3, y valendo 4. Então, esse vai ser o ponto de encontro. Repara que essa reta, ela também está seguindo a mesma direção e o mesmo sentido. Só que a inclinação dela, a inclinação dessa reta, ela é maior do que a inclinação da primeira equação. Então, em algum momento, não apareceu aqui o ponto de encontro, mas se a gente for prolongar
isso vai acontecer em algum momento, essa reta vai bater no ponto de encontro da outra, certo? E aí, então, essa equação lá atrás, né, vai bater no ponto de encontro da segunda equação, e aí a gente tem o valor da solução desse sistema. Tudo bem? Então, essa equação não apareceu aqui no nosso gráfico, mas se eu colocar um valor mais para trás aqui, no caso para x, né, eu coloquei menos 3, ó. Mas se eu colocasse, por exemplo, menos 4, menos 5 pontos mais para trás, eu veria o ponto de encontro entre essas duas retas, tudo bem? Esse sistema aqui não ficou muito bem alinhado com o gráfico que a apostila colocou para vocês. Vamos ver o item C? No item C você tem valores de equações negativas aqui, né? Menos 2x mais y igual a menos 6 e menos 3x menos y é igual a 1. A gente pode, em vez de ficar trabalhando com esses valores negativados, a gente pode simplesmente transformar, né, essa equação aqui, trocando o x de lado, certo? Então, a reta que a gente pode construir, ela pode ser vista assim, ó, y é igual a 2x menos 6. E a outra equação pode ser vista como y, se eu trocasse o y para cá, ficaria positivo, se eu trocasse o 1 para lá, ficaria negativo. Então, ficaria assim, menos 3x menos 1, certo? Então, repare que a gente tendo essas duas, os valores de y positivos, fica mais fácil de você substituir o valor de x para calcular, tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó. Quando o x vale 3 para a primeira equação, 2 vezes 3 dá 6, e 6 menos 6 dá 0. Então, quando x vale 3, o y tem que valer 0. Esse é o primeiro ponto que eu encontrei para a primeira equação. Quando x vale 4, por exemplo, vai ficar o quê? 2 vezes 4, 8. 8 menos 6, 4. Vamos fazer valendo 5 para dar um espacinho entre os pontos. 2 vezes 5, 10. 10 menos 6, 4. Então, quando x vale 5, o y vale 4. Certo? Então, 2 pontos para a primeira equação. Vamos marcar esses 2 pontos da primeira equação. 3 para x. Opa. 3 para x. E 0 para y. Então, ele está marcado aqui, ó, exatamente em cima da linha, certo? 3, 0. Agora, o outro é 5 para x e 4 para y. Então, a equação está lá em cima, ó, no número 4, na altura do número 4. E na linha do número 5. Então, repare que a gente ficou com esses 2 pontos aqui, formando a nossa primeira equação, certo? Então, a primeira equação passa nesses 2 pontos. Beleza? Então, essa é a equação número 1. Agora, vamos pensar na equação número 2. Na equação número 2, ela está descendo, ela é negativa. Olha só, tem menos aqui na frente, significa que a reta vai decrescer. Então, a gente vai observar que o menos 3x menos 1, como que a gente vai fazer? Substituir o valor de x, né? Então, quando o x vale 1, por exemplo, o que, que vai acontecer? 3 vezes 1 dá menos 3, com menos 1 dá menos 4. Como está dando y negativado, vamos colocar valores de x negativados também, para ele poder ficar aqui, ó, na parte de cima do gráfico. Então, vamos colocar, por exemplo, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 3, né, vezes menos 2, dá 6 positivo, e 6 menos 1 dá 5, certo? Então, quando o x vale menos 2, o y vale 5. Então, vamos lá, ó. X valendo menos 2 está aqui atrás, né, ó, menos 2. E o y valendo 5 está lá em cima, na reta dos 5. Então, aqui está o... Opa! Coloquei fora do número 2, né? Desculpa. Então, aqui você tem o ponto, olha lá, onde é 2 para x negativo e 5 para y, certo?
Agora vamos encontrar um outro ponto aqui que faça parte dessa equação 2, dessa reta da equação 2. Então vamos colocar, por exemplo, menos 1 no lugar do x. Quando o x vale menos 1, o que vai acontecer? Menos 3 vezes menos 1 vai ficar 3 positivo. 3 menos 1 dá 2. Então, quando o x vale menos 1, o y vale 2, certo? X valendo menos 1 está aqui, e o y valendo 2 está aqui. O outro ponto apagou, né? Peraí. Aqui, pronto. Então, você vai reparar que essa reta, ela está descendo, ela é decrescente, certo? Vai passar por esses pontos aqui. Em algum momento, ela vai encontrar com a outra lá embaixo, ó. Em algum momento, certo? E aí, no momento em que elas se encontrarem, esse vai ser o ponto que representa a solução do sistema, tudo bem? Então, se você for fazer no seu caderno, fora da apostila, você consegue representar melhor esse gráfico. Na apostila, eles cortaram aqui no menos 2. Então, não vai dar para mostrar a solução, que é o ponto de encontro das duas retas, mas em algum momento elas irão se encontrar, beleza? Então, o que a gente viu nesses exercícios e durante essa aula? A gente aprendeu que toda vez que você for fazer a representação de uma reta no plano cartesiano, né, para representar um sistema de equações, o ponto de encontro dessas duas retas é o ponto que representa a solução desse sistema. Outra coisa que a gente pode observar é que o valor que está acompanhando x, se ele for negativo, a reta vai decrescer, ela vai descer, enquanto se ela for positiva, a reta vai subir. E a intensidade com que ela sobe, com que ela desce, também tem a ver com esse número que está acompanhando o x, que chama-se coeficiente angular. Então, quanto maior esse número, mais inclinada essa reta vai ser. Se for grandão, ele vai ser bem inclinadão. Se for pequenininho, a inclinação dela vai ser bem baixa, vai subir a reta bem devagarinho. Tudo bem? Então, a gente viu algumas possibilidades aí de equações no plano cartesiano, traçamos algumas retas, encontramos soluções através do encontro das retas, né? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade com esse tipo de montagem de reta no plano cartesiano, vocês coloquem, por gentileza, os seus comentários dentro da nossa turma lá do Google Sala de Aula, né? Para eu poder ajudá-los a encontrar melhor as soluções aí dos problemas da apostila, tá bom? Agradeço muito a presença de todos e espero que tenha ajudado um pouquinho. Até mais!